Bom sábado a todos. Bom sábado, irmão Rogério Buzzi, irmão Luiz Augusto, que está conosco aqui na sala. Bom sábado aos queridos irmãos que estão na sala. A irmã Rosa Prato, Ciane Luize, a Arlete Knopel, a Maria Conceição, o Robson Lira e demais irmãos que estão nos ouvindo nesse momento através desse canal aqui, nesse estudo de hoje. Deus abençoe a todos, um bom estudo a todos. Nós vamos dar início ao estudo com uma oração, em seguida nós passamos a palavra para o irmão Rogério Buzzi. Vamos orar? Amado Deus, que nos altos céus habitas, meu Pai, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade aqui, como é no teu reino no céu. Agradeço pelo pão que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje, no santo sábado do Senhor, e não olhe por nossas fraquezas, meu Pai, a fraqueza da nossa carne, os nossos defeitos e as nossas dívidas, elas, meu Pai, assim também como nós perdoamos aos nossos queridos e amados irmãos. Não permita que nós caiamos em tentação, meu Senhor, e livra-nos de todo o mal desse mundo, pois teu reino e a honra e toda a glória para todo sempre, meu Pai. Proteja os nossos parentes, familiares mais próximos, todos os nossos irmãos em Cristo, proteja todos os que nem conhecemos ainda, meu Pai, que o Senhor alcance a todos com as suas necessidades e na medida da tua vontade também, meu Pai. Obrigado por tudo isso. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos, congregando em nome de teu Filho amado, nosso Salvador. Obrigado por isso, meu Pai. Nos dá um entendimento e um bom estudo hoje. Se oramos em nome do nosso Senhor, do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério, com o irmão. Um bom sábado a todos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, o Espírito Santo seja com todos. Eu gostaria de perguntar inicialmente se aqueles que estão na sala, se puderem dar um ok, ver se estão ouvindo bem, para que a gente possa ter a certeza de que tudo está correndo, estão nos ouvindo. Enquanto isso, nós seguimos. Eu gostaria que... Irmão Rogério, um instante. O som do irmão ficou baixo. E agora? Melhorou um pouco. Eu aumentei aqui o volume também. O Luiz disse que está ouvindo bem. Eu não sei quanto aos demais. Se os demais puderem se pronunciar, irmãos, na sala, coloquem no chat aí se estão nos ouvindo bem, por favor. Nos disse que Robson Lira, ok. Será que não é o teu som que está baixo, Marcílio? Acho que é. Ok. Ok. Bem, eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs inicialmente para que a gente leia um texto que sempre vai... É um texto que vale a pena que ficar gravado no nosso coração e que ele nos starta para esse tipo de coisa. Capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. 10, no livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 1.
Algumas pessoas estão dizendo realmente que está muito baixo. Aí eu não sei o que se poderia fazer. Deixa eu tentar ver aqui se... Irmão Marcílio, o som está melhor ou está pior agora? Alô? Tá todo mundo conseguindo ouvir, inclusive eu, mas ele tá baixo. Eu aumentei o seu volume aqui no controle da sala. Não sei se o irmão acho que chegar mais próximo do microfone, pode ser que Eu melhore. estou com o microfone bem perto e realmente eu não sei o que poderia ser, porque não sei se é uma falha no microfone. Melhorou alguma coisa, Marcílio, ou continua igual? Continua igual, ele tá do mesmo jeito. Dá para ouvir, tá perfeita a sua voz, o som, tudo, mas ele tá baixo. Eu até aumentei o meu som aqui na minha máquina aqui para me poder ouvir melhor. Eu não sei o que dizer então, irmão Marcílio. Não, Realmente, vamos assim. Vamos assim. né, deveria estar, em princípio, deveria estar bom, porque eu tenho feito, acabei de fazer uma gravação, inclusive, e estava perfeita. Acabei de gravar e ouvir, né, para não ter problema. Mas, enfim, não sei se isso não vai atrapalhar, mas para falar um pouco mais alto aqui, quem sabe a gente assim consegue compensar essa pequena dificuldade aqui. No capítulo 10, então, de 1 Coríntios, encontramos o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, etc, etc, etc. E o versículo 11 é o que norteia, é o que norteia de fato isso. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Esse texto, por isso fiz questão de frisar, esse texto é um texto que mostra uma realidade que vai nos ajudar demais, muito, a entender o futuro, vai ajudar a entender as profecias. Se nós prestarmos atenção e entendermos que tudo que aconteceu lá com os nossos irmãos do passado, ao saírem do Egito, as experiências que tiveram passando, se nós conseguirmos entender que tudo aquilo, embora uma realidade histórica, tudo aquilo eram figuras para nós e estão escritos para aviso nosso, chegados os fins dos séculos, e se acreditamos que nós vivemos esse tempo em que são chegados os fins dos séculos, nós certamente estaremos escudados, né, de muito engano que está surgindo, né, em ações proféticas. Né? Por quê? Porque no final das contas a história é a mesma. Nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. Isso tem que nos nortear. São textos que eles estabelecem conceitos e princípios de estudo para nós que nos ajudam a não nos desviarmos. Porque as profecias, de fato, elas não são fáceis, até porque o diabo constantemente vai tentar dar a sua interpretação para as profecias. O que ele puder fazer na história, até onde ele puder mexer na história, até onde ele puder mexer nos povos, para que esses povos, entre aspas, deem cumprimento à profecia de forma equivocada, ele vai fazer. Por exemplo, se nós sabemos que cabe uma parte profética para o povo judeu, hoje, o inimigo fará de tudo para que um outro povo, uma outra nação, entre com as mesmas características para confundir o povo de Deus.
Por isso é importante, e esse é um diferencial muito grande para nós. Quando nós conseguimos olhar para as veredas antigas e andar por elas, né? Quando nós ouvimos a voz do nosso Salvador, quando ouvimos a voz de Deus a nos falar, estabelecendo conceitos para estudo, nós vamos estar escudados de tudo que aparece. Hoje é muito comum, tendo demais, das pessoas hoje, cristãos e mesmo pessoas da verdade presente em alguns aspectos. Lembrem-se, irmãos, que a verdade presente está sendo ensinada por não muitos, mas vários grupos hoje, né? E é normal que nós cometamos equívocos. Nós estamos buscando, né? Várias pessoas estão estudando ao mesmo tempo. Agora, nós precisamos procurar errar o mínimo possível. Errar, claro que podemos, somos falhos, somos seres humanos, mas nós temos que errar o mínimo possível, e o ideal, claro, é que não haja nenhum erro de interpretação profética. Agora, claro, doutrinariamente, eu entendo que esses grupos estão relativamente sólidos. Agora, realmente da profecia é mais complexo, e por isso sempre, né, nós temos várias pequenas colunas que Deus coloca para nós, para que a gente não erre, né? O que foi, isso é o que há de ser, o que se fez, se tornará a fazer, nada de novo debaixo do sol. Esse é um ponto para nós, porque Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Essa é outra coluna que nos fortalece. Buscai nas veredas antigas e andai por elas. É outro ponto que deve ser considerado com atenção, porque nenhuma profecia de particular interpretação, porque a profecia é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, outra, ou seja, são tudo colunas e pequenas regras que vão nos fortalecendo para a gente não errar. E principalmente, e mais importante, é o servo fiel e prudente, fidelidade, prudência a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. São pequenas regras, mas que valem ouro se nós não queremos errar. Por isso dizemos, pessoas que não têm procurado seguir todas estas regras estão tendo dificuldade. A pessoa olha, nesse exato momento, o Islã está matando um monte de cristãos. Ah, tá vendo? O Islã é que é a besta. A China começa a matar. Ah, não, é a China que é a besta, tá vendo? A China está matando. Olha o monte de cristãos que a China está matando. Irmãos, deve ser considerado, e não é colocar o povo dentro da história bíblica. Não. É pura e simplesmente permitir que a Bíblia indique qual é esse povo da história bíblica, né? Então, tendo isso em mente, eu convido os irmãos para ir para o capítulo 16 do livro de Apocalipse, então, e não vamos, claro, esgotar o tema, até porque eu nem teria condições de fazê-lo, nem teria luz para tudo isso, mas entendo sim que existem algumas lições aqui que nós podemos aprender sobre esse aspecto, e eu não questiono a forma como Deus conduz o seu povo, né? Você ora, pede, e por vezes, né, Deus chama a atenção para algum ponto mais específico e nós procuramos andar naquilo que o Senhor nos tem dado. Então, capítulo 16 de Apocalipse, a partir do versículo 12. Como disse, nós vamos pegar alguns pontos dessa profecia apenas, não todos, aquilo que eu entendo que nesse momento é importante para que a gente não se desvie em face de muita coisa que está ocorrendo por aí. E o sexto anjo derramou a sua taça, Apocalipse 16, a partir do versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão.
que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Pegaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. A praga era muito grande. Irmão Marcílio, se o irmão puder fechar o microfone, existem acho que um microfone aberto ou 2 aí, não sei, que está dando vazão de som aqui, talvez atrapalhe depois na leitura, na visualização do Hangout. Eu acho que é o microfone. Eu acho que é o microfone do Márcio, se eu não me engano. Se o irmão Márcio estiver nos ouvindo, puder fechar o microfone. Pronto. Obrigado, irmão Márcio. Ótimo, obrigado, meu irmão. Apocalipse 16, então, que lemos, a partir do versículo 12, a partir do versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmãos, haja muita discussão hoje sobre a questão da literalidade ou da simbologia. Existem sempre 2 interpretações possíveis. Existe o aspecto literal e existe o aspecto simbólico, sim, sempre. Irmãos, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O anjo não derrama literalmente uma taça. Não é uma taça que o anjo vem enorme, do tamanho de um... Imagine que tamanho teria que ter essa taça para poder, por assim dizer, né, fazer um trabalho literal em cima de um rio. Existe uma literalidade, mas existe também uma simbologia que deve ser considerada sempre com bastante cuidado. E eu quero apenas colocar hoje aquilo que entendo é importante para que a gente entenda sobre essa questão. O anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. No livro de Gênesis, no capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, versículos 10 a 14, 2, 10 a 14, é dito rapidamente. E saía um rio do Éden, do jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush, e o nome do terceiro rio é Idequel, este é o que vai para a banda oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então, existe uma simbologia aqui. Lembrem-se que do Éden, então, partia, assim como do trono de Deus, aquele grande mar de vidro, assim como do trono de Deus, a água da vida alcança todas as nações, também do Éden, enquanto o Éden ali estava, num primeiro momento, dali saía e sairia a água que regaria o mundo. Esta água tem um princípio com a palavra de Deus. Então, nós podemos imediatamente entender que a partir do sexto anjo derramando a sua taça, né, vai se cumprir algo, por isso digo, de forma simbólica que estamos falando num primeiro momento, vai se cumprir algo que nós vamos ver que ele já havia sido profetizado. No livro de Amós, no capítulo 8, Amós, capítulo 8, Amós, capítulo 8,
a partir do versículo 12, de forma bem rápida, 8:12, é dito, primeiro, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar. Veja que estão buscando no mar, mas o que eles estão buscando? Eles estão buscando a água da vida. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isso é o que vai acontecer aqui também de forma simbólica. Este secar do rio Eufrates é também um exemplo da água da vida agora, que não mais estará disponível para o povo. Muito tempo rejeitou a palavra do Senhor. Em face de terem rejeitado a palavra do Senhor, irão pura e simplesmente receber algo em seu lugar. Porém, eu quero que os irmãos apenas leiam Apocalipse 22, 1, para que isso fique claro e registrado também. Apocalipse 22, no versículo 1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nós sempre vamos ver que a palavra de Deus, né, os méritos da palavra de Deus estão sempre linkados ao Pai e ao Filho, porque são os que de fato têm mérito nesse procedimento. Os anjos não têm mérito nesse procedimento. O Pai, que é a origem, que é a fonte da água da vida, e o Filho, que é o revelador. Por ele é que nos vem. Por isso, sempre essa questão da Trindade incomoda a todos que hoje estão, na verdade, presentes. Porque um elemento como ser está sendo agregado ali que não faz parte disso. É por isso que o tempo todo esse tema vai e volta, vai e volta. E nós vamos ver também dentro desse escopo a importância disso. Então, num primeiro momento, nós entendemos que assim como do e do Cordeiro sai a água da vida, do Éden também ali estava representada essa água da vida, e que saía como 4 braços, atingindo, por que esses 4 braços? Esses 4 braços, obviamente, é aquilo mesmo que nós vemos quando a palavra de Deus diz os 4 cantos da terra, vai alcançar, por isso 4 braços, cada braço atingindo um dos, entre aspas, canto da terra, mostrando que nenhum canto da terra ficaria sem ser regado pela água, pela palavra do Senhor, certo? Bom, aí, né, seguindo, versículo 13, uma vez que rejeitaram a palavra de Deus, agora não a encontram mais. E o inimigo está pronto para lhes dar agora a sua palavra, o vinho de Babilônia, como nunca antes, da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Irmãos, em primeiro lugar, da boca do dragão. Quem é o dragão? O dragão não tem muito segredo, irmãos. A palavra de Deus ela é bastante clara sobre isso. E é ela quem deve interpretar para nós. O dragão é o diabo. Né? No livro de Apocalipse mesmo, Apocalipse 13 mesmo, né, que vem falando da besta, capítulo 13, versículo 4 é dito: adoraram o dragão, tá? Então, adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder. Prestem atenção na figura que vocês veem aí. Vejam que, né, o dragão exatamente, né, está, por assim dizer, soprando fogo sobre a besta. Tem a ver com o que estamos falando. Lembrem-se que Cristo soprou sobre os seus discípulos e disse, né? Soprou sobre os seus discípulos
e disse: recebei o Espírito Santo. Nós vamos ver que na deflagração final, nós vamos encontrar exatamente isso também. Assim como Deus, dado o seu Espírito através de Cristo para os seus, também o dragão dá ao seu filho, entre aspas, o poder. E aí nós vamos ver uma junção que vai ocorrer aqui, que ela é digna de nota. Então, vejam, quando você lê o Apocalipse 13, todo ele, você vai detectar a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Mas note que, ao adorar a besta, dando o dragão. Por quê? Porque sempre o mérito da adoração acaba indo a ele. Não que ele tenha mérito, mas é a ele que finalmente vai chegar, infelizmente, a adoração que as pessoas estão dando à besta. Assim como quando adoramos a Cristo, estamos adorando ao Pai, assim também quem adora a besta está adorando o diabo, o dragão. Notem que o inimigo copia tudo que Deus faz. Como? Cristo é o cabeça da igreja na terra, e ao inclinar-se a Cristo, quem vê a mim vê o Pai, também ao inclinar-se a besta, quem inclina-se a ele, está em realidade inclinando-se ao seu pai, o dragão. Então, nós vemos, por exemplo, como a palavra de Deus, ela de fato se complementa, e como a gente pode ler nas entrelinhas coisas que de outra maneira talvez não entendêssemos. Agora, veja aqui, da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Primeiro, em todos os casos, tanto do dragão, quanto da besta, quanto do falso profeta, sai da boca. De nenhum deles sai da mão, do pé, da orelha, do olho, não, é da boca. Por quê? Porque é com a boca que se prega. Então, esses 3 espíritos imundos que saem da boca deles, embora tenha uma conotação, claro, e totalmente espiritual, com os ensinos deles. É disso que se trata. Veja que eles são semelhantes à rã. E o que é que a rã faz? Como é que a rã pega a sua presa? Pela língua. Certo? É com a boca, é com a língua. Por isso é semelhante a rãs. A rã é a sua presa pela língua, pela boca. É o que vai acontecer aqui. Então, da boca do dragão, da boca de Satanás, da boca do diabo, porque é dele que procede tudo. Ele é o pai da mentira, finalmente. Dele, da besta, que é o porta-voz dele na terra, e também do falso profeta é que saem esses 3 espíritos imundos semelhantes à rã, certo? Ou seja, pelo engano, como temos dito, né? Vamos ver, por exemplo, agora, e eu quero que prestem atenção em alguns detalhezinhos. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículos 11 ao 14. 13, 11 ao 14. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Veja bem, outra besta, 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Quem era o cordeiro? Cristo. Este é o elemento mais perigoso de todos eles. Por quê? Quem está, na verdade, presente, quem conhece os mandamentos de Deus, prestem atenção, amados irmãos e irmãs. Quem está, na verdade, presente e quem conhece e procura guardar os mandamentos da lei de Deus, não será enganado pelo dragão, não será enganado pela besta.
Não há alguém, por exemplo, nenhum adventista, por exemplo, que tem procurado guardar os mandamentos de Deus, vítima do diabo de forma direta ou do Papa. Nenhum deles adora. Mas sim está sendo vítima do falso profeta. Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. De santidade, aparência de Cristo, mas fala como o dragão. Por isso estão unidos. É do dragão que ele recebe o que vai dizer. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Irmãos, o grande problema do falso profeta é exatamente esse. Porque ele é o protestantismo apostatado. Difícil de detectá-lo, porque ele fala realmente como um profeta. Se os irmãos observarem, por exemplo, no livro de Apocalipse ainda, capítulo 19 e versículo 20, 19, versículo 20, diz: vi a besta e os reis da terra. Note que vocês vão ver essa mesma união mais à frente. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Prestem atenção, irmãos. A besta foi presa e com ela o falso profeta que, número 1, diante dela. Apocalipse 13, 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ligação. 19, 20. 2. Que fizera os sinais. 2. Apocalipse 13, 13. Faz grandes sinais. Apocalipse 19 de novo. Número 3. Grandes sinais com que enganou. 3. Versículo 13, versículo 14. Engana os que habitam na terra com sinais. 19 de novo, 20. 4. Os que receberam o sinal da besta. Veja, os que receberam o sinal da besta, falando da besta que sobe da terra. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Vejam que o trabalho dele é o mesmo. 5. E adoraram a sua imagem. 13, falando da besta que sobe da terra de novo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Veja que nós estamos falando exatamente e o tempo todo do mesmíssimo elemento. É o protestantismo apostatado. No livro de Isaías, no capítulo 9, livro de Isaías, capítulo 9, Isaías 9, (14 ao 16). Vamos ver
quem é esse falso profeta e da onde ele procede. Prestem atenção, irmãos. Isaías 9, 14 ao 16. Pelo que o Senhor cortará de Israel. É Israel espiritual, irmãos. De Israel, a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. Cortará a cabeça e a cauda. O ancião e o varão de respeito são a cabeça. Então não se engane, a pessoa tem cabelo branco, está na igreja há 40 anos, isso não quer dizer absolutamente nada. É uma pessoa respeitável, tanto pior, mais perigoso ainda. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, os líderes, anciãos, pessoas aparentemente firmadas, pessoas aparentemente firmes na palavra. E o varão de respeito são a cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores. Eles são guiados, são devorados. Vejam, irmãos, da onde procede o falso profeta. Ele vem do protestantismo moderno. Ele vem exatamente daquela que é a igreja chamada por Deus, daqueles que foram chamados por Deus para levantar o estandarte do protestantismo, irmãos. Porque senão, se nós vamos acreditar que é Israel literal aqui, nós vamos ter um problema, irmãos. Porque nós vamos dizer que de Israel vem, mas irmãos, quem de nós será enganado pelos judeus literais? Sinceramente, irmãos, nós vamos hoje, de fato, ser enganados por eles, ou vamos ser enganados pelo Israel moderno, que tem recebido, a partir de 1844, um cabedal de conhecimento como poucos receberam até hoje. O protestantismo, irmãos, que nasceu nos Estados Unidos da América, porque é de lá que vem, e foi lá que nasceu, de fato, o protestantismo moderno, pós-Lutero. Foi de lá, irmãos, que veio toda a luz do sábado, a luz do santuário, da não imortalidade da alma, a luz da lei. Irmãos, podem ver que foi dos Estados Unidos da América que vieram os grandes levantes protestantes. A nação americana foi a maior nação protestante do mundo, irmãos. E quando você vê, inclusive, Apocalipse 13 falando de vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, é exatamente os Estados Unidos da América, como cordeiro, 2 chifres, republicanismo e protestantismo que fazem de fato que ela, mas fala como dragão. É os Estados Unidos da América com seu poder bélico que tem fomentado de fato e fortalecido as mãos papais. E é os Estados Unidos da América que finalmente se aliarão, como hoje já vemos, e através deles o ecumenismo tem ganhado força, tem se unido, e nós vamos ver o cumprimento de Apocalipse 16 exatamente desta forma. Agora, quando você vê, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia, o ancião e o varão de respeito são a cabeça, o profeta que ensina a falsidade é a cauda, não tem como não vir à nossa mente Apocalipse 12. Veja Apocalipse 12, a partir do versículo 3. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Por que esse dragão aparece aqui vermelho? Porque ele está agora, de fato, cheio de pecado. Ele encheu a medida da iniquidade. Satanás agora encheu a medida da sua iniquidade, e ele enche a medida da sua iniquidade quando? Quando ele tentar agora forçar a consciência do povo de Deus na terra, que quer guardar o sábado, e ele, através da marca da besta, através do domingo espúrio, forçar os homens a guardar aquele que é a marca do seu sinal e autoridade via seu filho, a besta.
Então veja o que acontece. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Veja que todas as cabeças aqui estão coroadas. Por isso, 7 cabeças coroadas, porque já todos os papas que tinham que estar coroados já foram. Nós estamos num tempo um pouquinho à frente desse nosso tempo. Por isso, o tema vai mostrar isso. E os 10 chifres, veja que ele já tem. Ou seja, a nova ordem mundial, neste momento, já está completa. As 7 cabeças estão coroadas, e os 10 chifres estão aqui, não foram. Veja que os 10 chifres ainda não estão coroados. Mas o sistema da nova ordem mundial aqui já está pronto. E é neste momento, versículo 4, quando esta união se completa, quando se completa o ecumenismo em toda a sua forma virulenta, ou seja, né, quando o dragão já está vermelho, ou seja, encheu a iniquidade sobre ele, quando já tem as 7 cabeças, né, coroadas inclusive, e quando os 10 chifres já estão prontos, é que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nós vamos ver pastores e vamos ver pessoas, e não sejamos dessas também, que vão cair como vítima dos falsos pastores. A sua cauda, aqui, há uma interpretação simbólica, a sua cauda, os falsos pastores vão levar após si a terça parte de pessoas que já serviram a Deus, estrelas do céu, e vai lançá-las sobre a terra. Há uma aplicação também nesse aspecto aqui que deve ser entendida, que muitos também não entendem. Não é só o dragão como o diabo, mas ele, através dos seus falsos profetas, através da sua cauda também, derrubando. E isso nós vamos ver acontecer daqui a muito pouco tempo, seja pela pressão, ou seja, pura e simplesmente pelo medo agora de não ter o que comer, de não ter o que beber, que as pessoas vão cair vítimas desses falsos profetas, que serão, obviamente, enganados pelo inimigo. Mas, veja que diz, saírem 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Se eles são semelhantes a rãs, obviamente que é a pregação do engano. Olhem que interessante. Ao mesmo tempo que Deus chama mensagens, que serão as 3 mensagens que vão preparar o povo para receber Cristo vindo nas nuvens do céu, o inimigo prepara 3 mensagens também através do dragão, da besta e do falso profeta, para que, através dessas 3 mensagens, possa enredar o mundo inteiro. Nós queremos detectar as mensagens que esses 3 espíritos imundos vão espalhar no mundo, basta que nós prestemos atenção nas mensagens de Deus. Detectando o que Deus quer que se dê ao mundo, vamos detectar o que o inimigo quer em contrafação dar ao mundo também. Então nós vamos encontrar, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E vamos encontrar um inimigo criando uma mensagem que vai procurar derrubar este temer a Deus e dar-lhe glória, que se chama de. A primeira mensagem é um chamado à verdadeira adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O inimigo tem a sua contrafação, tentando levar agora o mundo e chamados, entre aspas, protestantes, a adorar uma trindade. Lembrem-se, irmãos, que a trindade é a doutrina fundamental do dragão e da besta. Porque é a doutrina fundamental do catolicismo. E o protestantismo já está abraçando esta mensagem e estão se unindo. Dragão, besta e falsos profetas através do ecumenismo, que tem como pilar, um dos pilares centrais, a D. Por isso a batalha do Armagedon, que vamos ver mais à frente, será movida em cima disso também. Lembrem-se que a batalha com Elias foi em relação a quem era o verdadeiro Deus.
sabiam em quem estavam crendo. Criam, o que elas adoravam não era o verdadeiro Deus. Então Elias vem e diz, bom, agora vocês façam o seguinte, vocês façam vocês e vamos ver se o Deus de vocês vai responder. Como responder? Porque era um Deus sem personalidade, o Deus que eles buscavam. E o diabo insiste e traz de volta isso num disfarce muito mais violento agora, chamando o mundo à apostasia. Lembrem-se que Deus, em primeiro lugar, é o alfa e o ômega, Cristo, em segundo lugar, é o alfa e o ômega também. Finalmente, o inimigo traz à tona, né, a apostasia ômega, que foi iniciada na apostasia alfa com Kellogg's, que era exatamente através do livro The Living Temple, vendia aos protestantes uma ideia de um Deus impessoal, que estava na folha, que estava na árvore, que estava em todos os locais. E isso volta agora, seja através da deusa mãe da natureza Gaia, seja através da Trindade, seja através dos ídolos filosóficos, seja através do que você imaginar. Agora, por quê? Porque é preciso destruir a personalidade de Deus, o Pai, o mundo esteja pronto para receber um Deus sem personalidade, que ele tanto pode ser o Maitreya, quanto ele pode ser o Hare Krishna, quanto ele pode ser Buda, quanto ele pode ser Confúcio, que ele pode ser qualquer coisa, uma vez que a personalidade dele foi destruída. Ele pode agora ser qualquer coisa. Através da Trindade, ele pode ser qualquer Deus. Ele vai atender aos anseios daqueles que Alá, daqueles que louvam um falso Deus cristão, daqueles que louvam Confúcio, Buda, Hare Krishna, enfim, não importa. Ele está se preparando, unindo a todos, mas primeiro ele precisa destruir a personalidade do verdadeiro Deus para que ele possa atingir a todos. Quando eu não conheço a personalidade e o caráter do verdadeiro Deus, eu posso aceitar qualquer coisa, porque ele pode ser qualquer coisa, quando não é verdade. Por isso se levanta sempre de forma fantástica, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O segundo engano, a segunda mensagem angélica que busca fortalecer-nos e blindarmos do segundo engano é: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos pecados que ela cometeu. E o ecumenismo diz: entre nela, nos unamos, vamos nos unir, vamos entrar para as igrejas. Não importa onde você está, fique na sua igreja, não importa, mas vamos entrar todos no ecumenismo, quando a palavra de Deus está dizendo: saia dela, saia do sistema. O ecumenismo diz: entre no sistema. E a terceira mensagem angélica, um alerta quanto à adoração ao verdadeiro Deus, através, inclusive, daquilo que é o sinal dele, que é o seu santo sábado. O alerta, então, vem de Deus, na terceira mensagem angélica: aquele que receber a marca da besta receberá a ira de Deus. E o diabo se levanta dizendo: vamos exaltar a marca da besta, em contraposição ao que Deus está ensinando. Então nós vemos que esses três espíritos imundos ensinam exatamente três mensagens contrárias às mensagens de Deus, que são e serão os enganos que vão finalmente levar o mundo todo de joelhos aos pés da besta, adorando através da besta o dragão. Versículo 14: porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, fazem milagres, e é o que nós estamos vendo já isso, mas vamos ver muito mais, os quais vão ao encontro dos reis de... Olha a batalha do Armagedon, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que venho como ladrão, diz Cristo. É nesta época, é neste momento que Cristo está dizendo, neste momento eu venho como ladrão, mas eu venho como ladrão para quem? Como ladrão para quem não vigia, disse ele. Vigiai, para que aquele dia não vos sobrevenha como ladrão. Ele repete as palavras, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e prestem atenção, e que guarda suas vestes de nu, e não se vejam as suas vergonhas. Espera aí, o que eu preciso fazer? Guardar as vestes. O que é guardar as vestes? Guardar é eu realmente proteger aquilo que eu já tenho. Por quê? Porque o ecumenismo procurará de tudo para arrancar as nossas vestes. Como? Como o ecumenismo vai fazer isso? Através das igrejas. Mas as igrejas vão fazer isso? Sim. Livro de Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4, já é conhecido, mas sempre é bom a gente colocar dentro daquilo que se está estudando no momento para não se perder. Isaías 4, versículo 1. E 7 mulheres, 7 igrejas, naquele dia, vejam irmãos aqui, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E 7 mulheres naquele dia, no grande dia do Deus Todo-Poderoso, quando se aproxima a vinda do nosso Senhor, na glória do seu Pai, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso próprio pão, do nosso pão, essas doutrinas que os espíritos imundos estão implantando dentro das igrejas, e nos vestiremos de nossas vestes. Queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso próprio. Estas igrejas estão oferecendo as próprias vestes, são as vestes de justiça de Cristo, mas é o moralismo religioso. Uma das principais armas do inimigo para conseguir essa união é através da The Moral Coalition, ou seja, coalizão moral. Ou seja, basta que você tenha uma boa moral, basta que você seja uma pessoa respeitável, basta que você, entre aspas, seja uma boa pessoa e tá tudo bem. Errado. Moral não irá nos salvar. Boa moral não salva ninguém. Nós precisamos da justiça de Cristo, aquela justiça que recebemos pela fé, se acreditamos, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Vão tentar arrancar esta nossa justiça, e nós precisamos guardar estas vestes, porque as vestes que serão oferecidas pelas igrejas, leia-se, justificação pela fé, é a justificação romana hoje. Lembrem-se que em 2017, esse ano que estamos, após anos da Reforma Protestante, lembrem-se, Reforma Protestante através de Lutero, Lutero tinha uma bandeira, justificação pela fé. Foi isso que Lutero pregou. Ele pregou as 95 teses de justificação pela fé. E o diabo agora derrubou no luteranismo essa justificação, implantou uma falsa justificação pela fé. Em 1888, Deus viu o problema da Igreja Adventista, ofereceu essas vestes de justiça para a Igreja Adventista através dos livros de Wagner e Jones. Para aqueles que estudaram e para aqueles que não estudaram, leiam, por favor, os irmãos vão ver que fantástica a mensagem, por exemplo, de Glad Tidings, uma mensagem fantástica sobre justificação pela fé. A Igreja Adventista rejeitou, e a partir dali ela ficou exposta à justificação pela fé romana, como de fato está no meio dela. O Adventista diz que não é verdade, o Adventista diz que depois a mensagem da justificação pela fé de Wagner e Jones, mas a grande prova de que a Igreja Adventista, e que os luteranos, e que os batistas, e que
todas as classes protestantes não aceitaram esta mensagem é o fato de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que teve no seu bojo Wagner e Jones, que poderia ter aceito, nunca imprimiu um livro deles. Isso prova cabalmente que a Igreja Adventista não aceitou e não deixa os membros conhecer esta mensagem de justificação. Por isso, Deus mandou o seu remédio, a igreja rejeitou e agora um chamado único, quando diz, eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Quem recebeu a justiça de Cristo tem que guardá-la com muito carinho, porque é a única coisa que vai fazer com que nós subsistamos ao dragão, à besta e ao falso profeta. Por quê? Nós não bastará apenas, irmãos, para enfrentar este trio, não bastará apenas conhecimento. Chegará um momento que a fé deverá falar mais alto. Nós estaremos contra tudo e todos. Nós seremos os fundamentalistas, nós seremos os inimigos públicos número 1 do mundo. Eles nos odiarão, nos chamarão de fundamentalistas. Nós seremos vistos como aqueles que põem bombas no corpo para matar todo mundo. Nós seremos vistos pelo mundo como a pior raça que já existiu na face da terra. E somente a fé, aquela mesma fé alimentada por Jacó no Vale do Jaboque, porque nós vamos para o Vale do Jaboque, é lá que nós teremos a nossa luta com Deus, e somente pela fé iremos subsistir, porque o inimigo nos acusará de nós precisaremos de fato de tudo aquilo que Deus tem para dar ao seu povo. Por isso a mensagem se levanta poderosamente até nós, num convite de amor e misericórdia do nosso Deus, como que dizendo, e nós não podemos cair nesse erro. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, compre fé de mim. Fé, compre fé, eu estou te oferecendo, diz o Senhor, para que tenha riquezas e vestes brancas. Irmãos, não serão as vestes de sacerdote que vão nos proteger nesta época. Tem que ser a veste do sumo sacerdote. Cristo está nos oferecendo vestes brancas hoje, mas as vestes brancas só podem ser obtidas por aqueles que pela fé atravessam os átrios celestiais, atravessam o santo e chegam finalmente no santíssimo, porque é lá que está alguém vestido de vestes de linho branco. Aquele que está hoje vestido de vestes de linho branco, que oferece as vestes que ele próprio tem hoje, não pode mais nos oferecer pura e simplesmente aquilo que está no átrio, aquilo que está no santo, porque ele está no santíssimo e oferece a nós o que ele está vestindo hoje, que é as vestes de linho do sumo sacerdote, porque são estas vestes que nós necessitamos para ir para a reta final. 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, porque, repito, as igrejas farão de tudo para arrancar as vestes de justiça. Lembrem-se, amados irmãos, de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram espiar a terra de Canaã, a terra prometida, a nossa terra agora. E eles são um exemplo, irmãos, para nós. E eles disseram, não, é verdade, tem gigante, tem anjos sim, tem anjos poderosos. É verdade, os demônios vão tentar nos derrubar. Tudo isso é verdade, mas pela fé vamos tomar a Canaã que nos pertence, vamos entrar, o Senhor já preparou o lugar para nós, não desfaleçamos, não desanimemos, vamos irmãos, vamos pela fé, estamos no Vale do Jaboque, estamos, Esaú marcha contra nós, marcha, o papado marcha contra nós, marcha, é um grande exército, eles vêm para tirar a nossa vida, vêm, mas confiemos no Senhor e no Vale do Jaboque, lutemos com o Senhor, porque finalmente será posto sobre nós o nome Israel, vencedor. Aquele que era enganador passa a ser vencedor no Vale do Jaboque, e é no Vale do Jaboque que cada um de nós terá a nossa luta final, irmãos.
Mas será uma luta que só poderá ser ganha pela fé. Jamais Jacó poderia ter vencido o anjo do Senhor naquela luta. Mas finalmente é dito que ele venceu. Por que venceu? Porque foi uma vitória pela fé. Que tipo de vitória existe num homem que luta a noite inteira e finalmente, ao final dessa luta, sai coxo desta luta? Porque a vitória é pela fé. Não era uma vitória física, ele precisava de uma vitória espiritual, e uma vitória espiritual lhe foi dada. 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. A mesma luta que Elias teve contra os 400 profetas de Azera ou de Baal, é a luta que vamos ter. Lembrem-se que nós somos os modernos Elias, e a grande luta ali era finalmente quem serve ao verdadeiro Deus. Conhecia o Deus a quem ele servia. Por isso ele pôde enfrentar todos aqueles falsos profetas unidos com os reis que ali estavam. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Grande voz do templo do céu do trono dizendo: está feito. Irmão Marcílio, 5h20, nós encerramos aqui esse estudo para retomá-lo no sábado que vem, assim nos permitindo nosso Deus. Perfeito. Perfeito, agradeço a atenção do irmão Rogério, da presença do Márcio aqui conosco na sala, o Luiz Augusto também, todos os irmãos que estão nos assistindo agora, aproximadamente 34 aí no registro, mas a gente sabe que tem sempre mais. Nós podemos fazer uma oração, se o irmão não quiser fazer nenhuma colocação, e a gente encerra e volta no sábado que vem, com certeza. Se assim o Pai permitir. Amém. Amém. Eu, se posso, eu gostaria de pedir, nós temos aí na sala, né, o irmão Luiz e o irmão Márcio, que um dos dois pudesse fazer a oração final para nós, se for possível, né? E aí, gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que participaram, aqueles que têm qualquer dúvida, por favor, coloquem a dúvida por escrito depois, porque aí a gente responde e fica como registro para outros que queiram também. E não deixem de dar o seu gostei, ou enfim, né, o seu comentário, para que outros também possam ser alcançados, tá bem, meus irmãos? Graça e paz aos irmãos da sala. Eu vou fazer a oração então, sem problema, irmão Rogério? Claro, por favor, fique à vontade, meu amado. Então, oremos, irmãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quão bom é escutar o teu pão que nos sustenta a cada dia, Pai. Como é bom saber que temos um Pai e um Deus zeloso por nós, nos olhando do seu Altíssimo. Obrigado, Pai, por mais esta mensagem, por mais este pão sólido que o Senhor pôde nos dar com as bênçãos divinas, Pai. Que possamos seguir a cada dia no teu caminho em direção a Canaã celestial, Pai. Que possamos ter a fé em Jesus Cristo para nos amparar a cada momento de desânimo e de tristeza que todos os nossos inimigos vão querer desprover de nós, Pai. Que possamos ter a força a chegar a Ti um dia e saber que combatemos um bom combate, Pai. E agradecemos imensamente pela misericórdia e pelo amor a seres tão insignificantes como somos, Pai. Mas tudo isso lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela paciência de todos, pelo privilégio, irmão Marcílio, que Deus continue abençoando grandemente ao irmão Márcio, nosso querido irmão Márcio, que está na sala, irmão Luiz, e a todos os que participaram, o irmão Adilson, a irmã Rosa e Assi, o Adilson, a irmã Maria Conceição, o irmão Gideão, o irmão Júnior, ministrador também dos grupos, e deixa eu ver quem mais que nós temos aqui. Enfim, acho que são esses, né? E se algum que eu não citei,
A irmã Arlete Knapp, eu não sei como é que foi esquecida essa amada irmã, Sam, que entrou aí, o Robson, o irmão Robson Lira, Luciano Ramos, enfim, Deus lhes abençoe a todos grandemente, tá bem? Cristiane Heloise, acabou de dar um amém aqui, Deus seja com todos vocês, ósculo santo da parte do nosso Deus e Pai, em o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se assim o nosso Pai nos permitir, no sábado que vem nós estaremos de volta aqui com a segunda parte de Apocalipse 16, 13, estudo com o irmão Rogério Buzzi, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos e até lá.